Paz Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos hoje iniciando o livro de Efésios. Então pegue a sua Bíblia, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Efésios foi escrito tradicionalmente, entende-se que foi escrito por Paulo. Alguns autores discutem a possibilidade de que tenha sido uma outra pessoa a escrever o livro de Efésios, mas como um imitador de Paulo, dizendo-se Paulo. Muito bem, esta hipótese nós não temos certeza disso, porque não existem provas conclusivas de que efetivamente tenha sido uma outra pessoa. Pelos termos utilizados na carta, pelo conteúdo da carta, pelas lições que nós tiramos da carta, entende-se que é mais certo, mais acertado dizer que foi efetivamente Paulo quem escreveu a carta. Uma outra discussão é com relação a quando foi escrita esta carta. E a tradição também nos diz que ela deveria ter sido escrita quando ele estava prisioneiro em Roma. Nós também não temos certeza absoluta disso, mas a melhor hipótese é que tenha sido nesta época e que tenha sido por Paulo. Então, as dúvidas que pairam sobre este tema, né, das hipóteses que existem, a mais correta ou a mais própria tenha sido Paulo a escrever e que ele o fez quando estava preso em Roma. A carta, ela tem um tema básico, que é tratar do propósito de Deus que estava em Cristo para a sua igreja. Então, aquilo que Deus desejava para a sua igreja e que foi transmitido através da pessoa de Cristo, pela pessoa de Cristo. E aqui nós vamos observar 3 doutrinas específicas na carta, de que nós vamos discutir de agora em diante. Uma das doutrinas é a questão da reconciliação daquele que é pecador, daquele que está no mau caminho, né, para o caminho correto. E isto foi feito mediante a cruz de Cristo, isto é, a reconciliação do pecador, daquele que estava afastado de Deus, ela só pôde ser feita através da obra que Cristo realizou na cruz. Nós estamos falando aqui de redenção, nós estamos falando aqui de perdão dos pecados. E quando ocorre essa redenção, quando ocorre esse perdão dos pecados, nós somos tornados filhos de Deus. Então nós passamos a ser filhos de Deus. Como isto acontece? Diante da cruz, mediante a cruz, mediante o sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário. E quando nós somos filhos de Deus, nós também nos tornamos herdeiros do seu reino, porque os filhos herdam aquilo que o doador dá, aquilo que o doador permite para nós. Então, uma vez filhos de Deus, nós herdamos o reino de Deus. E isto só é possível porque nós fomos justificados. A obra da cruz, ela fica perfeita pela atitude, pela ação, pela redenção que Cristo fez na cruz. E esta obra, aperfeiçoada em redenção e perdão, ela vai nos conduzir
a uma justificação. Portanto, nós somos tornados, além de filhos, nós somos tornados justos diante de Deus. Mas esta justiça não vem de nós. Esta justiça vem mediante a fé daquilo que Cristo realizou por nós na cruz. Uma vez feito isto, esta é a primeira etapa, uma vez feito isso, pelo poder de Deus, Cristo que morreu por nós na cruz, trazendo redenção e pecado, foi ressuscitado. Ora, uma vez que Cristo, pelo poder de Deus, foi ressuscitado, ele também passa a ser exaltado por Deus, porque ele é ressuscitado, fica conosco por alguns dias e depois ele sobe aos céus e fica à direita de Deus Pai. Então, essa ressurreição e esta exaltação de Cristo também para nós traz consequências. Por quê? Porque se nós somos mortos em pecados, somos vivificados pela obra que Cristo realizou por nós na cruz. E é ao sermos vivificados nesta obra da cruz, somos também ressuscitados diante de Deus, juntamente com Cristo, pelo poder de Deus, pela obra de Cristo. E um terceiro ponto importante, uma terceira doutrina que é tratada na carta, é a função, é o papel, é o fazer do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo, ele trabalha como um ajudador. Então ele nos auxilia em oração, ele faz esse link, esta ligação do devoto, daquele que está em oração com o trono da graça. Ele nos dá acesso, ele nos facilita esse acesso. Ele permite um conhecimento mais íntimo de Cristo e de Deus. Ele nos ilumina e ele nos provê dos dons que Deus tem para nós. Então, estas as três principais doutrinas que são ensinadas no livro de Efésios. O livro de Efésios está dividido em 6 grandes partes. A introdução, que vai se observar que está contida no primeiro capítulo, a vida em Cristo, que pega o segundo capítulo e um pedaço do terceiro capítulo, a unidade no corpo de Cristo, que pega o quarto capítulo, a primeira parte do quarto capítulo, os padrões pessoais, que vão da segunda parte do quarto capítulo até um pedaço, uma primeira parte do capítulo 5, os relacionamentos que fecham o capítulo 5 e avançam até um pedaço do capítulo 6 e, finalmente, terminando no capítulo 6, a conclusão do livro. Bem, em relação à introdução, nós podemos, para efeito de estudos, podemos dividi-la em 3 partes. Uma primeira parte que traz as saudações, típica das cartas daquela época. Uma segunda parte que nos traz o louvor do apóstolo pelo propósito de Deus e pelas bênçãos trazidas em Cristo Jesus. E, finalmente, fechando a introdução, a oração de Paulo pedindo iluminação divina e alguns outros benefícios. Então vamos lá, vamos parte a parte estudarmos a introdução, o primeiro capítulo do livro de Efésios. E começa falando sobre os santos. E o versículo nos diz o seguinte: pois nos elegeu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Significa dizer que aqui já existe um propósito, um plano de Deus. Mas este propósito, este plano de Deus, implica na santidade daqueles que foram eleitos. O que quer dizer o apóstolo na carta com santos? Ele quer dizer, estes santos são aquelas pessoas consagradas, são as pessoas separadas para o serviço de Deus. São aquelas pessoas chamadas para viverem em santidade, independentemente do ambiente em que nós estejamos vivendo. Então, meu amado, não depende do ambiente onde você está. Se você é santo, você é consagrado, você é separado para o serviço que Deus colocou nas tuas mãos, isso não depende do lugar, isso não depende do ambiente onde você está, isso não depende do contexto da tua vida. Depende de você. Depende de você ouvir o chamado e atender o chamado e consagrar a sua vida e separar a sua vida para fazer aquele serviço que Deus determinou para você, que Deus preparou para você e deu dons e deu capacitação e deu preparo para que você possa fazer. Ele fala de graça. A palavra graça em grego é charis e ela pode ter 3 significados. Então vejamos lá. Quando Paulo fala de graça, quando ele fala charis, pode estar se referindo a um favor que nós não merecemos, um favor que Deus nos dá sem que nós tenhamos merecimento para isso. Então, isto é dado ao homem, né, sem que ele mereça. Que favor é esse? A salvação. A salvação nos é ofertada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas nós não merecemos isso. E como é que nós ganhamos isso? Por graça. Nós ganhamos isso pela fé, pela manifestação de fé. Graça também pode significar um privilégio. O privilégio de fazer alguma coisa em prol da obra de Cristo. Uma tarefa que Deus nos dá. E Deus dá tarefas específicas, Deus designa ações, tarefas, missões para cada um de nós. E não se engane, quando Deus faz isso, Ele te capacita, Ele prepara para que você possa fazer. Em terceiro lugar, graça pode ser também uma misericórdia. E isto é estendido a todos os povos. Porque se nós lembramos bem, na formação do povo de Deus, estava apenas uma nação. Estavam os judeus como povo de Deus. Por muitas questões que, óbvio, precisam de bastante tempo para nós explicarmos, os judeus acabaram, muitos acabaram não aceitando todas aquelas regras, todos aqueles ensinamentos que Cristo veio trazer para nós e que já estavam contidos em embrião, em germe, lá na Torá. Ora, quando o povo de Deus nega a misericórdia de Deus, esta misericórdia é estendida a todas as outras nações. É por isso que hoje nós, pela graça de Deus, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Ele fala também em paz, shalom, que é tudo de bom, que é
todo o equilíbrio e todo o conforto que nós podemos ter. Então, Paulo ora agora para que a igreja, né, desempenhe, para que ela seja o resumo dos dons de Cristo, porque é na igreja que nós vamos encontrar todos os dons de Cristo. Em cada uma das pessoas, quando nós somamos isto tudo, nós temos os resumos dos dons de Cristo. E amor, diz a palavra de Deus, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Então, aqui nós temos pontos importantes para discutirmos. O propósito de Deus é um propósito perfeito. É um plano completo e perfeito que foi cumprido em Jesus. Ele foi cumprido pelo Messias. E quem é esse Messias? É a imagem perfeita de Deus. O próprio Cristo diz: Eu e o Pai somos um, ou seja, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque Jesus era a imagem perfeita de Deus e ele veio para trazer para nós a mensagem e o exemplo de como nós deveríamos ser, de como nós deveríamos nos comportar para sermos a perfeita santidade e o perfeito louvor a Deus. E ele diz que nós fomos eleitos. E fomos eleitos já no início dos tempos, para que se cumprisse o propósito de Deus. Num primeiro momento eram os judeus, mas o plano de Deus só ficou completo quando todos os gentios se somaram aos judeus, formando então um grande conjunto de cristãos. Estes para a santidade, estes para a consagração, estes para viverem uma vida separada, santificada, consagrada, para fazer aquilo que Deus tem para nós. E ele fala que nós fomos adotados. Ora, a adoção não era um costume judeu, era um costume romano. E Paulo usa esse costume para que nós possamos entender o que aconteceu com os cristãos, o que aconteceu com os gentios que se somaram ao povo de Deus, à família de Deus. Os romanos tinham o costume de adotar as pessoas. E quando se adotava alguém, este alguém adotado, ele tinha uma posição igual a de qualquer filho, a de qualquer familiar dentro daquela família que foi adotado. Então era uma posição de filho. E aqui Paulo diz que nós fomos adotados por Jesus. Então, através da obra de Jesus. Ele usa, então, a figura da adoção. Nós não éramos povo de Deus desde o início, não, porque os judeus eram o povo de Deus. Mas o Senhor, por adoção, ele vai alcançar todos aqueles gentios que não eram judeus e os faz da sua família e os faz da sua tribo, do seu povo. Então não é por direito, é por graça.
E ele fala mais, ele fala de redenção. Esta redenção é um perdão, o perdão que nós obtivemos na cruz do Calvário, por Cristo e em Cristo, por Jesus, pela morte dele e nele, em Jesus, nós fomos tornados livres do pecado, porque nós fomos perdoados dos nossos pecados e nós fomos remidos deste pecado. Portanto, agora nós não pertencemos mais ao pecado, mas pertencemos a Deus, a obra que Jesus realizou em nossa vida. Ele fala de privilégio. Este privilégio é o privilégio de pertencer ao povo de Deus. E quando nós falamos de privilégio, de pertença do povo, de pertença a uma família, significa dizer que todos aqueles adotados, não por direito, mas por graça, usufruem, eles estão de posse agora de todas as riquezas da graça que nos dá Deus. Ou seja, ele tem riqueza de graça, ele tem superabundância. Quando Paulo fala de abundância, ele não fala daquilo que é mínimo, não, ele fala daquilo que vai além do que eu preciso. Portanto, abundância quer dizer que eu tenho uma quantidade de riqueza em todas as coisas, em todas as linhas da minha vida, em todas as faces da minha vida, em todas as áreas da minha vida, uma quantidade tal que é mais do que suficiente. Ela sobra, ela sobeja, ela é maior do que eu poderia precisar. Isto é abundância. E o Deus nos dá vida e vida em abundância, porque nós usufruímos da sua riqueza, da riqueza que vem de sua graça. Ele fala em sabedoria e prudência. Devemos ser sábios e prudentes, porque ao sermos sábios, nós obtemos conhecimento de coisas profundas. Ser sábio quer dizer conhecer as coisas de uma forma profunda, de uma forma completa. Deus nos dá sabedoria através do Espírito Santo. E quando nós temos esta sabedoria, quando nós conhecemos as coisas profundamente, nós temos condições de agirmos, de atuarmos, de fazermos as nossas atitudes e cumprirmos a nossa missão de acordo com o que é correto, de acordo com o que é reto, de acordo com o que é preconizado, ensinado por Cristo e na sua palavra. Ele fala de mistérios de Deus. O que é um mistério? Mistério é uma coisa que sempre existiu, é uma verdade que num determinado momento é revelada por Deus. Então, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós ouvimos um louvor, uma pregação, um ensino, quando nós nos dedicamos ao conhecimento de Cristo e ao conhecimento de Deus, ele nos revela verdades. E quando ele nos revela verdades, significa que aquele momento nós já temos condições de entendermos aquela verdade. Aquela verdade sempre existiu, aquela verdade sempre esteve ali, mas às vezes nós não temos condições de entendermos, às vezes nós não temos sabedoria suficiente, conhecimento suficiente, e então, no tempo correto, Deus promove esta revelação de si e de suas coisas. Veja, quando nós falamos em tempo correto, nós não estamos falando de cronos. Cronologia é um dia depois do outro.
cada dia tem 24 horas, cada hora 60 minutos e assim sucessivamente. Então, não é assim, 10 anos. Não, não é assim, 5 anos, 1 ano, 1 mês. Não é um tempo de cronologia, não é cronos, mas é o tempo perfeito de Deus. O grego chamava esse tempo perfeito de Deus como kairos. Então, pode ser que uma pessoa entenda uma verdade revelada por Deus, um mistério lhe seja revelado quando ele tem 20 anos e uma outra pessoa precisa viver 30 para entender aquela verdade, aquela revelação. Portanto, não é o Cronos, é o Kairos, é o tempo perfeito de Deus. Isso significa também dizer que às vezes Deus nos dá promessas e estas promessas elas vão acontecer não cronos, mas kairos, no tempo correto. E nós somos selados pelo Espírito. Quem é este Espírito? Quem é este selo? Este Espírito é um penhor da herança. O que é um penhor? É uma garantia. Garantia de que aquilo é autêntico, de que aquilo é verdadeiro. Então, o Espírito é o penhor da herança que Deus tem para nós. Selo do Espírito quer dizer que este selo está revelando este penhor, esta garantia, está revelando esta autoridade, esta autenticidade. Então, é autêntico, porque é o Espírito que está garantindo isto. Então, Paulo diz: tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Então, meu amado, quando você creu, quando você foi salvo, quando os teus pecados foram perdoados e todos eles foram remidos, quando você está em comunhão com Deus, você recebe um selo. Ou seja, você recebe uma prova de autenticidade, de autoridade. Quer dizer que aquela promessa vai ser realizada na sua vida. Então, a redenção, a tua salvação, a tua herança, a eternidade com Deus, em louvor da glória de Deus, está garantida, porque quem garante isso é o Espírito de Deus. Nós somos selados por Ele. Então, existe em nós um selo de autoridade, um selo de garantia de que nós somos autênticos e estamos autenticamente salvos e somos herdeiros desta glória. Paulo termina fazendo uma oração, pedindo iluminação divina. As características da oração de Paulo, em todo momento nós vemos que ele ora sem cessar e ele ora em agradecimento. Então são duas características. Paulo não cessa de orar. Quando Paulo ora, ele ora em agradecimento por tudo aquilo que imerecidamente Deus lhe dá e Deus nos dá, porque ele agradece também pelas bênçãos que nós recebemos. Quando ele fala de conhecimento, ele fala de uma comunhão, de um contato pessoal com o próprio Deus. Quando nós somos conhecidos de Deus e quando nós conhecemos Deus, significa dizer que nós temos uma relação, comunhão com Deus. A sabedoria nós já falamos e o entendimento aqui é para que nós tenhamos iluminação, capacidade para enxergarmos
a nossa vocação, porque nós fomos chamados. Nós fomos chamados para um ministério, nós fomos chamados para uma eternidade, nós fomos chamados para a salvação. Nós temos uma vocação em Deus. Deus nos dá capacidade, Deus nos dá dons, Deus nos dá missões. Nós temos um destino, nós sabemos para onde nós estamos indo. E ele fala da riqueza da herança. Qual é a riqueza da herança? Amados, nós somos a porção do Senhor. Deus nos tem como seu povo. Deus nos tem como a menina dos seus olhos. Nós pertencemos a Deus como herança, como riqueza dele. E ele manifesta este poder que tem sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, tá? Através de Jesus, dando isto também aos crentes. Por quê? Porque o seu poder nós vamos encontrar em 3 situações. Primeiro, quando ele ressuscita Jesus, porque foi através do poder de Deus que Jesus foi ressuscitado. E isso o próprio Jesus fala. Foi pelo poder de Deus que Jesus ascendeu aos céus e foi assentar-se à direita de Deus. Foi pelo poder de Deus que nós também temos poder e graça para fazermos o que nós temos que fazer aqui, para realizarmos a nossa missão, porque Ele nos dá dons e capacidade para isso. E este poder vem porque Jesus, que é o cabeça da igreja, ele é o nosso Senhor. E se ele é o cabeça da igreja, se ele tem essa manifestação de poder, nós, em Jesus, também temos este poder. Então, amados, fechando este primeiro vídeo em relação à carta de Efésios, né, eu vou deixar estes versículos com os amados para a sua reflexão, para a sua profundidade, para a sua meditação. Segundo a operação da força de seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade, e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Amém, amados? Bons estudos.